Olá, seja bem-vindo ao Positivamente. Eu sou Gabi Dortes. Esse é o podcast escolhido com muito carinho, construído para vocês, para que a gente possa trazer assuntos relevantes para o nosso dia a dia, para contribuir com a saúde mental. E hoje a minha convidada é uma convidada muito especial, alguém que me recebeu com tanto carinho, extremamente acolhedora. Nesse meu novo momento, ela que é sócia proprietária do Cuidar e Coworking, mãe do Thomas, e o nosso assunto de hoje é um assunto que aquece o coração e que vai poder contribuir com muitas mães. A gente vai falar sobre puerpério, esse momento que a Bruna está vivendo. Bruna, seja muito bem-vinda Positivamente ao nosso podcast, onde de mãe para mãe a gente vai falar, a gente vai rir, a gente vai se divertir de uma maneira muito leve, que é o que eu trago para os meus seguidores aqui, para quem me acompanha dentro e fora do consultório. Muito obrigada, Gabi, pelo convite, né? Puxando a primeira parte que tu fala ali, que eu te acolhi no consultório, na verdade, tu também me abraçou ali, né? Sim. E o tema de hoje é puerpério e eu consigo lembrar claramente, assim, de vários dias onde tu... Bru, tem um negocinho aqui no consultório, mas eu já arrumei. Sim. Fica tranquila, aproveita com o nenê. Ai, tem um negocinho faltando, mas deixa, eu já comprei. Daí eu ficava assim, ai, Deus, obrigada. Obrigada por ter botado essa pessoa no consultório. Sim, quando a gente fala da ciência da energia, e nós vibramos num padrão vibracional, a gente encontra pessoas com essa mesma energia, e eu acho que isso conecta, né, a minha pessoa, a sua pessoa. Aproveito para contar um pouquinho quem é a Bruna, né? Além da mãe do Thomas, que às vezes a gente acaba, nesse momento principalmente, vivendo única e exclusivamente a maternidade. E essa é uma parte, né? Romantizam muito a maternidade. Então hoje a gente vai falar a vida como ela é. A maternidade na vida real, né? E principalmente vivendo ela enquanto eles são bebezinhos e no retorno, retomando a nossa pessoa enquanto profissional, enquanto mulher. Então conta um pouquinho da sua trajetória. Quem é a Bruna? Vamos lá, né? Quem é esta pessoa? Então, eu sou psicóloga, né? Eu já atuo há alguns anos na clínica, desde sempre. Durante a faculdade eu tive alguns trabalhos na área de organizacional, né, no RH, mas o meu foco quando eu saí da faculdade sempre foi a psicologia clínica, né. Eu tenho aí algumas pós-graduações, muitas pós em testes, né, muitas pós na minha área que eu sou apaixonada, que é a psicanálise, então... Uma das nossas afinidades, Uma né? uma das. Então, tenho esse afeto por essa clínica construída desde sempre. Eu não sei porquê, com 6 anos eu dizia para minha mãe que eu queria ser psicóloga. Tinha ido numa psicóloga com 6 anos? Não. Mas eu falava que eu queria. O que eu achava que era uma psicóloga? Não faço ideia. Então, desde lá para cá, eu sempre... na minha vida eu sempre fui muito ensinada a essa independência, esse trabalho, o valor do trabalho, né? Minha mãe, ela sempre me direcionou neste caminho. Tá bom. Mas ainda assim eu sempre tive o desejo de ser mãe, né? Também ter esses dois desejos aí, que em alguns momentos eles são uma parte muito grande da nossa vida, mas também eles se conflituam. Sim, que é no processo do puerpério. Sim. Então, eu sou uma profissional que hoje eu atendo majoritariamente mulheres, né? E claro, pela fase que eu vivo, atualmente vem muitas mães, muitas gestantes também nesse processo de atendimento, porque acaba gerando essa conexão, as pessoas... Eu consigo hoje entender o que elas estão passando. Então, e claro, né, cada gestação, cada parto, cada puerpério, cada mulher é muito única, mas a gente tem uma noção, né? A gente consegue ter uma base ali. Sim. E olhando para isso, como foi emocionalmente para você, enquanto mulher, viver o puerpério? Gabi, eu vou te dizer que eu estudei muito, assim, se eu tiver que te dizer o que eu estudei muito na gestação, porque psicanalistas, né, gostamos de ler, né? De estudar. A gente não tem muita opção, na verdade. Sobre isso. O amor ao aprendizado é uma das nossas principais forças de caráter, com toda certeza, né? Perfeito. Uma das maiores paixões, né? No desejo, na vontade e no gosto. Mas eu li muito, eu estudei muito, só que, claro, teoria é uma coisa, prática é outra. Sim. Então, né, nos livros a gente entende que a partir do momento exato que o bebê sai da gente, a gente já entra no puerpério e aí, claro, conforme o tempo vai passando, as noites
não vão sendo dormidas. Sim. E o corpo vai se adaptando à amamentação, tudo vai ficando mais intenso, porque a gente já tá cansada. Vem um novo ser humaninho aí e se enchem de dúvidas, né? Eu brinco muito, eu e meu marido, a gente diz que a gente tem noção exatamente até do dia que a gente fez essa criança. Né? A gente brinca, né? Sabemos o dia que essa criança, de tão desejado que ele foi. Ele foi. Então, só que a minha gestação foi muito tranquila, isso eu, né, não posso falar, né? Diferente de muitas mulheres que têm uma gestação muito caótica, a minha foi, meu Deus. Eu entrei em trabalho de parto na segunda, no sábado eu tava na praia, caminhando, Sim, bem plena. sim. Mas nos primeiros dias, assim, eu sentia uma coisa muito estranha. Eu pensava assim, gente, logo eu que, sim, tenho a minha parte emocional, mas eu sou muito racional, né? Vou fazer isso, depois isso, vai ser assim, vai ser assado. Eu pensava, será que eu tomei a decisão? Será que eu tomei a decisão certa? Meu Deus, será que eu tô cuidando dessa criança direito? Será que eu tava pronta pra ser mãe? Tu te questiona. Isso que eu já vinha de um processo analítico muito intenso, porque eu queria entender, né? Por que eu quero ter um filho? Por que eu quero gestar? Que eu quero construir essa família? Questionamentos que eu também fiz quando eu casei, quando eu comecei a trabalhar na clínica, porque vamos entender, né? O que tá acontecendo aqui. Mas foi um processo muito intenso, e principalmente porque eu ganhei o Thomas Criciúma, 45 graus Celsius, um sol para cada cidadão. Isso! Ele nasceu dia 22 de dezembro. Eu saí do hospital na véspera de Natal, dia 24. Sim. Era um calor. E aí tu já dá aquela esmaecida, né? Já vou dar opa! A pressão já vai lá. E era um calor, e tinha tudo que ficar no ar-condicionado. E eu não conseguia fazer aquela coisa que a puérpera faz, que é sair de casa. Que era muito quente, muito quente. Então, aquele enclausuramento, assim, ele foi me afetando um pouco mais, né? Foi sendo um pouquinho mais caótico. Mas eu lembrava de uma frase que eu aprendi na análise, que o meu psicólogo ele me falava, né? Bruna, vai passar? Vai passar. Quando? Não sabemos, mas vai passar. Eu tive essa fala muito forte na época do TCC. Vai acabar. Uma hora tu vai entregar, tu vai apresentar, vai acabar, vai passar. É isso. Eu tenho sempre uma frase que eu falo, senta na boia. Porque não adianta você remar contra a maré, a chuva vai bater, vai doer. Então, tem momentos da nossa vida que a gente tem que sentar na boia, porque a água, ela vai te levar naturalmente para onde você tem que ir. E aí, conectando com a sua gestação foi muito tranquila, quando a pessoa, a mulher, ela está muito tranquila, existe uma tendência em a gestação ser muito tranquila, né? E aí, já dividindo contigo, as minhas 2 gestações foram totalmente uma diferente da outra, né? A da Manu foi o caos, porque eu era muito imatura. Eu tinha 29 anos e eu queria muito, virei uma chave, foi muito rápido, eu virei a chave, falei, não, eu quero ser mãe. E aí a ginecologista na época disse assim, você toma anticoncepcional há muitos anos, vai demorar. Eu parei de tomar anticoncepcional em março, em maio eu estava grávida. Num ambiente corporativo masculino, eu tinha sido recém-promovida, assumido um cargo com alta responsabilidade, e aí cheguei para o meu gestor para contar, suando frio, e preciso conversar com você. A primeira pergunta que ele me faz, você não tá grávida não, né? Ai, que delícia de ser bem recebida, né? Assim, Já todo aquele hormonal da gestação. Exato. E eu acho que o externo acabou me abalando emocionalmente, viver aquilo. O machismo estrutural, ele é real. Corporativo, ele existe, a gente precisa se provar o tempo todo, e que bom que as coisas já evoluíram, porque hoje a gente ganhou espaço, eu, enquanto gestora, tive a oportunidade de aprovar em processo seletivo mulheres grávidas, dar o tempo dela sair, curtir a gestação e voltar e assumir a posição, e me orgulho muito disso. E depois, anos depois, já grávida do Lucas, que foi também aqui em Criciúma, nesse calorzão, o Lucas nasceu em novembro. Ai, meu Deus, então tu eu sabe sei como é que é. exatamente o que é. Só que eu já tinha uma gestão muito mais humanizada. E eu participei do processo seletivo para uma nova etapa, que é assumir como gestora aqui no Sul. E no meio do caminho eu descobri que eu estava grávida de 4 meses. Porque eu descobri a gravidez do Lucas com quase 4 meses. E aí eles
você tem todas as competências, você está validada, a gente não vai te tirar do jogo, só não faz sentido você assumir agora, então você sai, quando você voltar, você assume. Foi nesse movimento que eu acabei voltando para São Paulo. Mas, concluindo, a gestação do Lucas foi muito tranquila. Eu trabalhei até a última semana. Porque eu estava bem, diferente da primeira vez. Eu acho que tem uma maturidade. Tinham se passado quase 5 anos, tem uma maturidade que vem com o tempo, com a idade. Então eu estava mais madura, mas o meio aonde eu estava inserida também contribuiu muito, né? E eu acho que é um pouco disso, né, Bruna? Você se preparou, você planejou. Eu lembro de você ali na reta final, trabalhando e vamos e bora. Sempre com muita leveza. Isso você acha que fez a diferença para sábado você estar na praia? Nossa, com certeza. Eu acho que quando a gente tem o privilégio de poder ter esse espaço, né? Trazendo teu exemplo, é perfeito. Um momento onde tu é recebida, você não tá grávida, não. Diferente do outro que tá passando exatamente pela mesma situação, né? Com algumas diferenças, e o gestor. Não, você tem todas as qualificações, só não vai assumir agora para tu não ficar caótica no teu puerpério, né? Perfeito. Então, trabalhar esse espaço, né? Eu fiz muito curso, coitado do meu marido, era uma palestra lá longe, vamos lá também, era o curso do não sei o que, vamos lá também. Eu acho que a gente foi numas 5 palestras e num curso que a gente fez de 6 semanas também, era muita coisa, e era mandando informação, a gente se preparou muito, claro, novamente, na teoria, primeiro filho, né, aí na prática diferente, mas preparar esse espaço foi muito importante, né, e preparar isso com ele também, né, viver esse momento junto com ele, me trouxe essa leveza a gente tá alinhado no mesmo ponto, né, muitas coisas também que eu falei pra ele, olha, eu vou mudar, né, eu sempre fui um erro muito grande que eu não indico pra ninguém. Eu sempre fui muito funcional. Tá. E de manhã, e lava roupa, e prepara comida, e não sei o quê, e vai pra academia, e volta e atende. Eu acho que é um pouco mal da área da psicologia, ai, será? Meu Deus, é casa de ferreiro, espeto de pau. Né? Me identifico. Muito. Então, nesse movimento, eu sei que pra ele foi mais difícil ver que eu não conseguia fazer as mesmas coisas que antes. Ele teve que abraçar essas coisas, normal, cuidados com a casa e outras questões. Até hoje ele fala assim, amor, o que tá faltando pra mim fazer o mercado? Porque quem fazia mercado era eu. Eu disse assim, cara, não tem ideia. Abre a gaveta ali, abre a geladeira, olha, porque eu não... se eu olhar, eu também não vou saber o que tá faltando. Sim. Então ele já, nesses detalhes, nesses pontos que sobrecarregam a gente, ele já tomou conta e foi. Sim. Mas preparar esse ambiente é muito importante, né? Eu falei com as pessoas ao meu redor, olha, preciso de ajuda, eu não tenho como lidar com isso sozinha, preciso de ajuda, preciso que você vá lá em casa, preciso tal coisa, que também é uma parte muito difícil de dizer que eu preciso de ajuda, né? Novamente, provável que seja da área da saúde também, mas eu já fui preparando também as pessoas ao meu redor para que elas também entendessem, claro, né, a responsabilidade do Thomas é minha e do meu marido, mas entendessem que eu estaria aberta a receber qualquer tipo de ajuda possível. Sim, sim. Eu gosto sempre de trazer o conceito da Brené Brown, que é o poder da vulnerabilidade, né? A coragem de reconhecer que somos imperfeitas. E nesse momento do puerpério, é uma oportunidade gigantesca de aprendizado, né? A gente estuda, mais uma das nossas afinidades, a gente busca conhecimento técnico, vai. E aí eu queria saber, o que mais te surpreendeu da diferença da teoria para a prática? Eu acho assim, tem uma coisa, até fazendo uma pontuação, né, aquela coisa nossa, eu me tornei uma outra mulher. Eu brinco, né, gente, a minha análise é cara. Batalhei tanto pra me transformar nessa mulher, não quero mudar não, né, gosto da pessoa, né, labutei tanto pra chegar aqui. Mas claro, tiveram mudanças pontuais, não tem como. Sim. Mas eu sinto que eu tinha noção de que o meu tempo, ele seria dedicado ao meu filho, mas eu não tinha noção de quanto tempo seria dedicado a ele. Eu não tinha noção, assim, tipo, eu vou ter que fazer todo um esquema pra fazer xixi. Vou ter que fazer todo um tomar banho. Nossa, tomar Lavar banho. O cabelo, o banho do cabelo. Gente, o banho do cabelo, ele é assim, ó, o banho prêmio. Sábado é meu dia do banho prêmio. Meu marido sai pra passear com ele de carrinho e eu fico lá 20 minutos no chuveiro, a conta de água, que lute. Gente, tu tem que fazer um esquema e eu tenho que botar ele aqui, mas eu tenho que fazer isso aqui, porque quando é que é a hora dele do mamar, mas eu também tenho que... Gente... A noção de tempo é uma coisa
que eu já sinto o tempo mais escasso, já Sim. desde o início da vida adulta, mas depois com o Thomas, e aí tu olha, eu choro quando eu vejo as fotos dele no RN, e eu penso, como que esse bebê tá com 4 meses? É isso. Passa, e Sim. tu não sabe se tu perdeu o tempo, se tu ganhou tempo. Eu acho que o tempo, pra mim, ele foi a coisa mais chocante, sabe? De todas. Sim. E em algum momento você sentiu que você se desconectou de você? Mesmo racionalizando dessa forma, do tipo, eu não quero deixar a Bruna de antes ir, e trazendo toda essa conexão, né, propositalmente, mas você sentiu que em algum momento você se desconectou? Nossa, com certeza. Principalmente, assim, os primeiros 2 meses foi muito caótico. Porque, eu não sei como é que tu se sente, mas eu leio muitos livros, né? E a psicanálise, ela faz com que a gente não leia só livros teóricos, mas poemas, filmes, Sim. histórias, várias outras coisas, né? Pra ter esse repertório emocional. Só que eu sentia que eu era uma mulher extremamente desinteressante. Eu olhava, teve uma semana que tava muito calor em Criciúma, eu fui pra minha mãe na praia, né, fiquei com ela lá uns dias, porque era insuportável, e eu lembro que a minha mãe vinha pra conversar comigo, e ela super, né, vivendo a vida dela, vários assuntos, e eu só sabia falar de cocô. Gente, eu não tinha um assunto pra falar, assim, não tinha, sabe? Eu só vivia, claro, tava vivendo naquela bolha, e como eu sempre consegui dialogar com os meus pacientes, sempre ter um conteúdo, ficava assim, eu sou o ser humano mais desinteressante da face da Terra. Eu não tenho assunto, eu só sei falar de choro e disquesia, e, meu Deus! Eu acho que essa parte pra mim foi muito forte, sabe? Parecia que eu não tinha mais nada acontecendo ao mesmo tempo na minha vida, mesmo que a maternidade seja algo extremamente gigantesco, que te engolfa nesse início. Com certeza. Foi caótico. Com certeza. E olhando para isso, né, eu gosto de trazer que dentro do programa terapêutico da Gabi tem muito de psicologia positiva, tem muito de Martin Seligman, que eu admiro demais, que é fortalecer mesmo as nossas virtudes. O que você entende que as suas forças contribuíram para receber essa maternidade? O que a maternidade representou na vida da Bruna? Nossa, eu me sinto a Mulher Maravilha, pra te ser bem honesta. Eu não quero parecer soberba nem arrogante, mas eu acho que de mãe pra mãe a gente... É sobre isso. Eu penso assim, gente, eu tô mantendo essa criança viva, eu estou viva, junto, né, também tem esse plus. A minha casa tá minimamente habitável, né, eu tenho 2 gatas, então, às vezes, né, um pelo aqui, uma coisa ali. Mas, e tá tudo certo, essa criança acorda sorrindo de madrugada, ele é amoroso, ele sorri pras pessoas, até demais, simpático demais, meu filho, não tanto, fecha essa cara. Mas eu vejo assim, gente, eu consigo. Coisas que a gente imagina assim, será que eu consigo mesmo? Será que eu dou conta disso? Será que eu vou voltar a ser quem eu era? É essa força que a gente não imagina que a gente tem. E a gente tira de algum lugar, que eu também não sei te dizer de onde, mas vem. Vem de algum lugar. Que, o pouco que eu estudei e o muito que eu vivenciei enquanto mãe... Tu tem uma bagagem maior, né? Vamos lá. A base hormonal ajuda bastante, tá? Né? A gente entra naquela fase da adrenalina e vamos... Nasce junto com a mãe uma leoa do tipo essa vidinha que a gente só entende o que é de fato o amor incondicional, genuíno ali, e aí esse amor te impulsiona e faz com que você esteja num momento de, mesmo com o cansaço extremo, se conectar com o seu propósito, né? E aí você fala assim, isso aqui é o meu propósito de vida. Eu, sim, para mim, eu fui uma Gabi antes da maternidade e uma Gabi depois. Junto com o nascimento da Manu, veio o diagnóstico da hidrocefalia. E aí, nós vivemos 3 anos muito intensos, onde a medicina dizia, ela não vai, e eu corria, ela vai. A medicina dizia, ela não vai, e eu dizia, ela vai. Hoje ela tem 14 anos, é uma atleta de alto rendimento, é maravilhosa, e tudo que a medicina disse que ela não ia, ela foi, né? E aí a psicologia explica isso, né? Nós somos o que pensamos, e se a gente acredita, a gente vai, a gente luta, a gente busca. E naquele momento eu me perguntava muito como você, de onde vem essa força, né? Como é que eu tô conseguindo fazer isso? E foi. E aí nasceu a mãe Gabi,
uma fortaleza, assim, a coragem dentro de mim. Eu nunca me esqueço que quando eu resolvi engravidar do Lucas, aí eu já tinha recebido a Duda de presente para mim, né? A Duda, minha filha do coração. Já tinha decidido que ela seria minha filha, porque é um amor construído, né? Ela filha do Ricardo, então a gente escolhe, ela me escolhe como mãe e eu aceito ela como filha. E aí eu resolvi engravidar do Lucas, então eu seria mãe de 3. As pessoas me perguntavam: você é louca? Ai. Gente, é bom, é difícil, mas é bom. A maternidade foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida. E aí as pessoas me perguntavam: você não tem medo de acontecer de novo o que aconteceu com a Manu? E que bom que a história da Manu foi um final feliz e agora, até setembro, deve sair o meu livro contando parte das minhas histórias positivamente entre tempestades e milagres, e a Manu é um desses milagres que a gente conta ali no livro. E eu tinha uma conexão tão forte com a minha força de caráter, que era a espiritualidade, que eu sabia que seria o Lucas, e eu sabia que não ia acontecer nada e que ele viria para complementar, de fato, a nossa família. Uma pressão gigante do Ricardo, que ele dizia assim, ó: se for outra menina, eu te mato. Essa casa, eu vou ter que pegar um cachorro, vou ter que pegar um outro bicho, tem que equilibrar. Ai, Deus. Mas vamos falar de identidade, autoestima e nós, enquanto mulheres femininas. Além do nascimento de um filho, existe também esse nascimento dessa nossa nova mulher que a gente acabou comentando aqui, Bru. Como ficou a sua autoestima depois da maternidade? Você conseguiu manter esse autocuidado? Mais ou menos. Assim, tô construindo isso, né? Como eu brinco, no banho eu faço skincare, eu passo um creme, e eu vou fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Mas eu tive... organizacionalmente, digamos assim, né, conscientemente eu tive que ter uma troca grande de guarda-roupa, do tipo, coisas com botão. Tá eu tive que mudar muitas coisas da minha rotina, né, por exemplo, antes eu ia pra academia, até grávida também, eu fiz academia até os 5º, 6º mês, mais ou menos, e eu tava muito exausta, e aí eu mudei pro Pilates pra não sobrecarregar minha coluna, porque o meu bebê era gig, o Thomas, além de tudo, era gig enorme, então eu sempre fui muito ativa, então eu ainda não consegui voltar a um exercício, né? E isso me deixa muito angustiada em muitos momentos, porque eu quero fortalecer coluna, eu quero fortalecer braço, eu quero fortalecer as minhas pernas novamente. Às vezes tu sente aquela falta, né? Mas me encontrar também ainda está sendo um processo. Tá bom. Porque é aquela coisa, né? Meu filho tá cheirosinho, bonitinho, de bem tomado. Deixei ele em casa de bem tomado, cremezinho, bonitinho, bodyzinho limpinho. E eu aqui, vamos se arrumar, do jeito que dá. Vamos chegar lá. Deixa eu passar um corretivo nas minhas olheiras, pra não ir com cara de morto, mas tudo certo. Então, eu ainda tô nesse processo de me encontrar os meus gostos, né? E agora, eu vejo que eu leio muito e eu vejo que a minha literatura mudou muito, né? Eu leio muitas coisas sobre maternidade, muitas coisas sobre amamentação, pós-parto, cuidado de crianças, né? Educando crianças. Então, eu sinto que antes aquela leitura que era mais prazerosa também foi se transformando em direção a algo que... Não quero usar a palavra, né? Que eu possa ter mais proveito, porque toda leitura tem proveito, mas possa trazer para o meu dia a dia. Sim, perfeito, então, perfeito. Eu tô nesse caminho ainda de me encontrar, né? Várias vezes eu quero sair mais maquiada, eu quero sair mais arrumada, mas o tempo hábil não é possível. E eu penso, um dia vai dar, um dia a gente volta. Eu gosto de dizer sempre assim, tá tudo bem. E existe um caminho que aí nós, enquanto profissionais, a gente acolhe essa mulher e a gente apoia nessa reconstrução, né? Eu tenho muitas pacientes, mães que viveram ali um caminho de aproximadamente 1 década, que não encontram o caminho de volta para ela mesma, né? E aí é uma delícia poder ajudar essa pessoa ali a se reconectar com ela. Você se sentiu pressionada? Em qual das... Em voltar a ser, em estar sempre bem, aquela coisa de racionalizar, de eu não posso me perder da Bruna.
nasceu uma pressão natural sobre você? Eu vou te ser muito honesta, isso é pauta da minha terapia. Isso tá na pauta pra semana que vem. Mas eu não sei exatamente dizer se foi algo que eu senti das pessoas ou se eu construí de mim. Tá. Porque eu tenho uma característica, né, muito, isso já veio, meu analista já me trouxe isso também, que eu sou muito assim, bater na mesa e vamos lá. E vou dar um jeito e vamos fazer, e eu dou o peitaço, que nem se fala, né? Não tenho medo. Eu montei o consultório em março, descobri que estava grávida em maio. Tudo bom, tudo bom. E continuei, não vou me desfazer, vamos lá, é isso aí, vamos passar por esse período. Mas foi um processo bem cansativo, né? Ainda é um processo muito cansativo, porque eu sinto falta daquela pessoa. Eu sei que a minha família ao meu redor, né? Eu sempre fui muito sorridente, eu sempre fui muito positiva, né? Sempre tive uma característica minha, não como uma coisa forçada, não é isso, mas eu sempre fui muito otimista. Tá bom. E agora eu sou um pouquinho mais... quase um pouquinho ríspida, né? Eu amamento, então a prolactina nos deixa bem agressivas. Bem agressivas. Sim. A leoa que nasce. Ela morde também. Também. Então eu não sou tanto aquela florzinha de manhã, sabe? Eu era mais tipo assim, vamos lá. Então meu marido, ele acorda no 220. E agora eu falo, amor, meia fase. Eu tô despertando ainda. E ele acorda, ele... E o Thomas a mesma coisa. E aí tá os dois lá, milhão. E eu assim, cadê a minha alma pra fazer o download? Então eu sinto que não é exatamente uma pressão externa, mas eu sinto falta dessa parte, sabe? Desse otimismo, que hoje eu tô no modo sobrevivência a maioria dos dias, né? A maioria dos momentos, não 24 horas por dia, mas a maioria dos momentos eu penso, vamos lá, mais um mamazinho, mais um despertar da madrugada, mais uma fralda, tudo certo, vamos lá. E isso acaba, não tem como a gente acordar 4, 5 vezes de madrugada e acordar assim. E ainda acordar feliz. Não tem, isso é impossível. Eu gosto de dizer que tem uma diferença muito grande entre a positividade tóxica, que é aquela obrigatoriedade de você estar sorrindo o tempo todo, do otimismo. Ser otimista é você reconhecer que os desafios virão e você vai estar muito mais pronto para vivenciar isso, né? E sim, nós fazemos terapia, tá? Eu faço terapia, a Bruna faz terapia. A gente indica para você fazer terapia? A terapia, ela tem que ser preventiva, né? Agora, dentro com as crianças, com o Kids, é tão gostoso poder trazer uma nova dimensão. Essa semana eu fiz uma experiência nova e aí com a minha paciente eu falei para ela, entra aqui, vamos construir o conceito do dinheiro com você. Ela tem 9 anos. E aí a gente ela olhou no consultório, viu que não tem massinha de EVA, aqui podia ter um lápis, uma tesoura. E aí eu falei para ela, então vamos teoria, o que é o dinheiro, para que ele serve, né? Vamos expandir tua consciência aqui e tal. Aí fiz um exercício de respiração com ela, trouxe o conceito do que eu quero, do que eu preciso, e a gente desceu na papelaria, ela com a listinha dela, e eu disse, R$50 e você tem que voltar com troco. E que delícia a jornada da criança, vivendo aquele mundo da imaginação e do aprender, né? Eu não tenho dúvida, fico até arrepiada, que essa sessão para ela enquanto adulta, ela vai lembrar, um dia a tia Gabi me ensinou que eu não posso simplesmente tomar uma decisão da aquisição emocionalmente, e que muitas vezes nós, enquanto pais, no piloto automático, não é porque a gente não quer, é porque tem tantas obrigações, tantos fazeres, que isso passa despercebido, né? E é para isso, a terapia ela tem que ser preventiva, ela tem que construir esse alicerce de quem você vai ser no futuro, né? Mas, enfim, abre aspas, fecha aspas, desse meu amor do Kids, né? Do que está nascendo dentro do consultório com as crianças. Me fala um pouquinho, Bru, como é que você tem cuidado da sua relação com a sua mulher? Olhando mesmo para teu papel enquanto esposa, para o teu papel você enquanto mulher mesmo, sexualidade ali, olhando para sua feminilidade.
Olha, eu e meu marido, a gente conversou bastante no finalzinho ali da gravidez, né? Entendendo que muito da nossa relação ia mudar, porque antes era, eu brinco assim, a gente foi um casal que a gente também, né? Tanto na gestação quanto no casamento, a gente assim, tá, vamos casar. Por quê? O que a gente vai fazer com isso aqui? Sim. Então foi uma coisa muito conversada, muito alinhada, e a gente, nossa, a gente viajava, a gente tinha moto, meu Deus do céu. Ah, domingo, 9 da manhã, vamos pra Voa. Guarda, vamos. Vamos pra Sé, vamos pra Lua, vamos também. Bruna, Tá pau pra tudo. toda obra. Meu Deus do céu, me convida, vamos. Nossa, assim, era qualquer coisa, né? Tadinho do Thomas, ele já tá aprendendo a ser vamos, porque faz 3 finais de semana que a gente tá viajando nesse, nós também vamos. A viagem mais longa até que a gente vai fazer, a gente vai até Porto Alegre pra passar o Dia das Mães com a minha avó, né? Na casa todo mundo vai passar junto. Legal. Mas era muito mais prático antes, né? Imagina, sobe na moto, a gente levava uma mochilinha ali com um casaco, se fizesse frio, se não fizesse com as coisas ali, acabou. Mas depois disso, a gente foi entendendo que muitas questões não ia ter aquela mesma... Por exemplo, toda quinta-feira era o nosso happy hour. Como nós somos autônomos, então íamos nós dois. A gente é apaixonado por uma pizza que tem aqui em Criciúma. A gente ia lá, jantava, conversava e depois ia embora. Tá. Não dá mais, porque o Thomas dorme 7h30 da noite. Sim. Não dá. Pizzaria abre às 7, então não tem Não como. faço, aham. Uma questão também, né, e eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu tenho pavor daquelas mães que dizem, você tem que botar o seu filho no berço, você tem que amamentar assim, Sim. você tem que fazer assado. Ai, gente, vai. Deixa. Vai. Não tem receita. Não, Não eu tem. assim, ó, eu amo cama compartilhada. Primeiro, porque é prático, como eu dou o peito, ele acorda de madrugada, pá, só aqui do lado, isso. pega. Segundo, eu acordo com aquele cheiro de neném, aquele pescocinho suado, todo dia de manhã, uma delícia, cheiro assim, ele esmaga, que ele é bem gordinho, assim, bem gostoso, e é ótimo, é prático, porque eu consigo dormir um pouco mais, ainda assim ele desperta, é normal, ele tá naquele salto dos 4 meses, então eu tô só segurando a mão de Sim. Jesus, mas, então... Ter a questão de dormir juntos, vez ou outra a gente brinca assim, né? Momentos em que eu consigo botar ele no berço, que ele pra uma soneca, alguma coisa, que o meu marido consegue dormir do meu lado, ele assim, ai, que saudade de te abraçar. Aham. Ai, que saudade de dormir de conchinha. E nessa hora vale o conceito. Vai passar. Vai Vai passar. passar. Eu nunca esqueço. A Manu dormiu na nossa cama até 9, 10 anos, tá? Vinha dormir, a gente pegava e levava pra cama. O Lucas está com 9, vai fazer 10 e dorme no nosso meio na cama. Até que a gente resolveu comprar aquela cama gigantesca. A King. Isso, e tá tudo certo. Às vezes vem os 4, deitam e tudo bem. E aí, o Ricardo, lógico, no começo já era aquele desconforto. E aí eu mandei pra ele um texto que dizia: eles vão crescer e a gente vai sentir tanta saudade desse chamego, a gente vai ter tanto tempo só para nós dois. E aí, nesse momento, a gente fez um trato, né? A gente vai cuidar da nossa relação da melhor maneira possível, independente deles dormirem no nosso meio. E é assim que a gente faz até hoje, né? E dá super certo. Ajustes. Não tem como a gente ter uma mudança tão grande na vida como é um filho e tudo permanecer como era antes. antes. É impossível. Perfeito. E falar de permanecer como era antes. Vamos agora, o retorno da Bruna para o mundo dos negócios, business. Babado, menina, babado. Voltar para a rotina depois do puerpério não é fácil, né? É um desafio enorme. Como foi para você essa transição, né? Voltar para os atendimentos, deixar o Thomas? Olha, vou te dizer que assim, são uma via de mão dupla. É uma delícia estar naquele papel de psicóloga de novo, de ouvindo aquelas pessoas, de fazendo alguma coisa, me sentindo interessante, estou fazendo alguma coisa além de falar de cocô. Mas era uma culpa gigantesca. Sim. Eu não tenho familiares aqui em Criciúma, minha família é do Rio Grande do Sul, então eu tenho a minha sogra, mas a minha sogra já é uma mulher de 67 anos, eu não posso ocupar ela full time como babá do Thomas, né? Eu conversei isso com meu marido, eu queria que ela fosse vó, não que ela fosse ali a pessoa que... mãe. Exatamente, então eu já estava há muito tempo buscando uma babá, conhecendo alguém, tentando ver, e encontrei a minha cupincha, como diz no Rio Grande do Sul, a Marisa, que é uma pessoa, já passou por muitos cuidados com muitas crianças, ela tem um cuidado, assim, com o Thomas, ela é pedagoga também, Que então, legal. Nossa, maravilhosa, sabe? E aí a gente foi fazendo adaptação, ela veio o primeiro dia, uma semana eu não atendi ninguém e fiquei com ela, mostrando, olha, é assim, ele é assado, né, ele tá passando por essas fases. Aí depois, na outra semana, eu atendi um dia, uma pessoa. Aí no segundo dia, 2 pessoas.
Aí no terceiro dia eu atendi de novo 2 pessoas, e aí no quarto dia eu atendi 3. Aí foi pra outra semana. O primeiro dia, porque agora eu só atendo da 1 até, o meu último horário é às 5h30, que eu finalizo às 6h30. O primeiro dia que eu atendi, o dia cheio, eu saí do atendimento, eu peguei ele, assim, eu segurei aquela criança assim, meu Deus do céu, não vou soltar nunca mais. Aí ela foi embora do horário dela, eu sentei na poltrona de amamentação, que é a segunda funcionária lá de casa. Sim. Eu caí num choro, eu chorei ininterruptamente, eu acho que uns 40 minutos até o meu marido chegar. E aí ele entrou em casa, tudo apagado, aí ele, o que foi? Porque ele já sabe a minha fungada diferente, né? Ele já tem noção. O que foi? Ele começou, veio, me abraçou assim, beijou, porque daí o Thomas estava dormindo, eu sou mamãe horrível. Ele, calma, diminui o atendimento, tá tudo certo, a gente se vira, tá assim, mas eu gosto do que eu faço. Eu quero atender, é tão bom. Fica aquela coisa, sabe, aquela dualidade, assim, eu quero estar aqui, mas eu também quero estar aqui. E eu não posso estar nos 2 lugares ao mesmo tempo. Eu vou te dizer que muito do meu puerpério foi salvo pelo meu trabalho, porque eu gosto do que eu faço. Então, quando a gente volta para algo que a gente ama, é muito bom. Mas em muitos momentos é muito doloroso também, né? Eu quero estar aqui, mas eu sei que para eu estar bem com o meu filho, estar trabalhando também me faz bem. Só que aí tu admitir isso em voz alta. Como assim? Tu já voltou da licença? Como é que tu tá? E tu vai deixar com outra pessoa? Gente, não tem opção, vou levar a criança junto, não dá. Não posso. E eu não quero abrir mão da minha persona enquanto mulher, enquanto profissional. E são escolhas, eu sempre falo isso para as minhas pacientes, né? Não tem certo e errado, e a gente não precisa se colocar dentro dessa caixinha que muitas vezes a sociedade coloca a gente, né? Isso é a mãe perfeita, aquela que fica em casa com o filho até 3 anos. Não, que ótimo que ela escolheu isso, maravilhoso. E não, só é a profissional perfeita, aquela que escolhe voltar a trabalhar. Que bom que ela pode voltar a trabalhar. Eu tive que voltar a trabalhar no final das 2 vezes. Me sinto muito privilegiada, porque no banco nós tínhamos a licença estendida, então eram 6 meses, mais 1 mês de férias, então eu fiquei 7 meses com eles, e mais uma das nossas afinidades, né, eu de São Paulo, aqui em Criciúma, quando o Lucas nasceu, eu também não tinha rede de apoio, e nesse momento, construir uma rede de apoio de confiança fez toda a diferença para a gente. O Lucas, ele nasceu, a Manu amamentou até 1 ano e 7 meses. O Lucas nasceu e aí começou a perder peso, diagnosticado com a PLV. E aí e entramos no leite hidrolisado, e aí ele não comia, ele não ganhava peso. E ter uma pessoa que se tornou mais do que a nossa funcionária, virou alguém da família, para te ter uma ideia, quando a gente vinha de São Paulo depois da volta, eu ficava na casa dela, né, de tão carinhoso, eu acho que ela se tornou mesmo a avó das crianças, né, e me trouxe aquele conforto para, tudo bem, eu posso voltar, porque eu senti exatamente isso, é um peso do eu quero voltar, e o peso do ele precisa de mim. Um dia a pediatra dele falou para mim assim, ele precisa sair da escolinha. Não tem condição, a contaminação é excessiva e a próxima bronquiolite que ele tiver, ele vai para UTI. E aí eu falei, como é que eu vou fazer, né? Que eu faço aqui? E tudo dá certo no final, né? Mantendo a calma, as pessoas certas vêm, a gente encontra a frequência certa, e um vai cuidando do outro, e a gente vai tranquilizando, colocando esse maternar no lugar, e o nosso lado profissional também no seu devido lugar, né? Então, não abra mão de você. Não, é porque eu preciso estar bem para cuidar dele também. A gente precisa estar bem para cuidar dos nossos filhos e dar uma referência para eles, né? E uma mulher despedaçada que abriu mão de tudo não oferece isso. Hoje a gente pode dar conta, né? Essa mulher, ela dá conta hoje, mas ali, daqui 5 anos, 6 anos, será que ela consegue se reconectar? Eu uso sempre a analogia do avião, né? Máscaras vão cair, coloque primeiro a máscara em você, depois na criança. Se você não estiver bem, como é que você vai cuidar do Thomas? Perfeito.
É muito sobre isso. E tem uma pressão gigantesca. A sociedade, ela não entende a maternidade, né, Bruna? Nem um pouco, nem um pouco. Não. Porque, vamos lá, né? Eu tenho pacientes de fora, por exemplo, paciente de Portugal. E Uhum. lá, a licença maternidade é de 1 ano. Porque eles entendem que nesse primeiro ano da criança, principalmente, que eles falam, né? Os primeiros 1000 dias do bebê, que aí Sim. conta junto com a gestação, acho que vai até os 2 anos, na verdade. Aham, aham. É muito importante. E aqui são 4 meses, eu até estava falando com meu marido, eu ainda tenho o privilégio de ser autônoma e, por exemplo, a gente vai dar vacina, eu organizo a minha agenda para poder ficar mais tempo com ele, Sim. né, ou ficar o dia todo com ele, para caso dê uma reação, caso alguma coisa. Mas e a mulher que tem que trabalhar CLT? Sim. Gente, 4 meses, o bebê nem fez a introdução alimentar. É isso. Sabe, é caótico. Então, a sociedade quer que a gente tenha filhos, quer que a gente povoe, né? Não sei se a palavra certa, vamos ser o mundo, mas eles não querem arcar com a responsabilidade disso, né? Desse acolher essa mãe, né? Perfeito. Essa transformação, porque é um processo de transformação gigantesca. E vou te dizer, tá? Cada maternário é diferente um do outro, cada um tem o seu momento, o seu desafio, tem a sua plenitude também. Expliquei aqui para vocês a diferença entre a gestação da Manu para o Lucas, e foi assim, é assim até hoje, né? E eu digo que não existe um amor mais, um amor menos, existe a construção desse amor dentro da necessidade de cada um deles, né? E a gente vai se redesenhando. Como é que você organizou equilibrar tudo isso para que essa culpa fosse menor, para que de fato você conseguisse exercer esse papel? Muita terapia. Muita terapia. Bem honesta, muita terapia. Eu lembro da primeira sessão, meu psicólogo é de Torres, né, que eu sou de lá. E aí, na semana que eu fiquei na minha mãe, por causa do calorão em Criciúma, eu disse assim, preciso de uma sessão presencial, porque hoje eu faço online. E aí, eu lembro que eu fui, eu acho que ele me reservou umas 2 horas, assim, porque eu fiquei lá um bom tempo, não tinha depois ninguém na recepção. E eu falava, assim, eu chorava, porque um ponto muito é a solidão materna, né, que tu pode ter 1000 pessoas ao teu redor e ainda assim ninguém vai exercer a função que tu exerce pro teu filho. Mas eu fui aos poucos, fui entendendo principalmente que aceitando que eu não daria conta, né? E tá tudo bem. Uhum. Eu lembro que uma paciente muito querida, assim, que ganhou bebê ano passado, ela me perguntou, a gente tava debatendo sobre babás e outras pessoas para exercer esse cuidado do bebê. E ela me perguntou, né? Mas e tu não tem medo do Thomas se apegar na babá? Não, eu até quero, que bom. E ela nele, porque é uma pessoa que vai amar ele nas limitações e possibilidades dela. Sim. E aí eu sei que ela vai cuidar muito melhor do meu filho. A gente cuida muito mais de quem a gente ama, né? Mas tem aquela dualidade, assim, nossa, mas eu tô saindo para trabalhar e outra pessoa vai ficar. E aí, se ele gostar mais daquela pessoa, tem uma questão egóica também, nossa, feminina, que é completamente normal. A gente acha que o lugar materno, ele é um lugar que se ocupa por qualquer um. E não. Até mesmo uma ausência de mãe, né, em questões de adoção, em questões de abandono. Vivo isso na prática. Ocupa um lugar, de alguma forma. Então, eu trabalhei muito a minha mente para entender e me acolher também no choro, né, porque eu nunca me considerei uma mulher muito chorona. Agora, gente, alguém me manda alguma coisa de bebê, eu começo... Eu tenho às vezes o paciente diz, posso te mandar uma foto de uma coisa horrível que aconteceu com meu sobrinho, Thiago? Amor, não manda. Assim, pode mandar, mas eu vou chorar. E eu não sei se eu vou conseguir. Sou bem honesta. Porque a gente fica muito mais sensibilizada. Então, eu me permito chorar muito, assim. Às vezes, eu acordo de madrugada, porque ele acorda, eu demoro um pouco pra voltar a dormir. Vou dar uma choradinha. Que delícia. Que bom, vou me autorregular. E é fisiológico, né, Bru? Demora um ciclo de praticamente 12 meses para a gente estabilizar toda a parte hormonal e voltar ao normal, né? O normal que se espera. E nem sei se volta ao normal, vou te ser bem sincera. Nunca conheci tal bicho, né? Que voltasse 100% ao normal. Pois é. E eu acho que nessa hora ter... combinados claros, né? Ter as pessoas certas do nosso lado, que demonstre que de fato são uma rede de apoio genuína. Quem são essas pessoas na sua vida? Quem são essas pessoas de segurança para você? Eu tenho a babá.
Eu Ótimo. tenho meu marido, que não é rede de apoio, é pai, É né? pai. Isso, uma amiga minha que em Perfeito. outro espaço, ela falou isso também, eu achei sensacional. Ela é da área também, que não é rede de apoio, é o pai, ele faz as funções dele. Hoje eu tenho a minha sogra que vai em alguns dias, algumas manhãs, como a Marisa fica à tarde, né? Então, ela vai ali, ajuda a limpar a casa, faz outros serviços que eu não consigo fazer plenamente, né? Tá bom. Vez ou outra fica com toma, só que pra gente poder desligar e dormir, assim, vou dormir, é Não muito dá. difícil. Uhum. E quando eu vou pra minha mãe, né, daí aí eu consigo dar uma desligada, mas aí ele chora e aí eu não consigo dormir. Eu não sei, assim, te dizer que eu tenho... Quando a gente entende rede de apoio, né, tem uma construção verbal do que é uma rede de apoio, Uhum. né? A pessoa que vai estar ali para a mãe ter um autocuidado, ter isso, ter aquilo. Sim. Eu não posso, para ser muito, muito sincera, não posso te dizer assim que eu tenho essa galera. Não, sabe? Quando eu passei a semana na minha mãe lá no Rio Grande do Sul, a minha avó a minha mãe, ela tem auxílio de pessoas que trabalham na casa dela, então era muito tranquilo, eu vou lavar tua roupa, vou fazer a comida pra ti, vou não sei o quê. Então, eu tinha uma regalias maiores, sabe? E é tão bom ser cuidada nesse momento, né? É necessário, eu vi, tem uma série, Virgin River, alguma coisa assim. Eu vi só um recortezinho que a mulher falava, né? Pra cuidar de uma criança, educar uma criança, alguma coisa assim, precisa de uma aldeia. E daí a outra mulher responde, e pra cuidar de uma mãe precisa de um país inteiro. É isso. É muita gente pra cuidar de uma mãe. E muitas vezes a gente se coloca nesse lugar de não aceitar a nossa vulnerabilidade, da gente incorporar a Mulher Maravilha que você comentou anteriormente, e as pessoas acreditam que nós somos essa super-heroína. E às vezes, inconscientemente e no piloto automático, nos deixa nesse caminho, nessa jornada, tudo com a gente, né? A organização, o planejamento, a execução, você vai lá, você tem que fazer, você tem que isso, você tem que aquilo. E a criança, por sua vez, ela vai aprendendo que o primeiro nome é mãe, preciso de ajuda. O pai está sentado do lado. Mãe! A minha mãe me teve muito jovem, então eu tenho um irmão que tem 18 e tenho irmãs gêmeas que tem 11. E eu lembro, assim, era meu padrasto sentado, assim, no sofá, e daí as gurias gritavam, mãe, me limpa! Daí ela, chama o teu pai! Eu tô cozinhando! Daí ela, não, eu quero você! Daí eu, assim, e às vezes a culpa não é do pai, não é responsabilidade do pai, né? É responsabilidade de como a gente se coloca. Eu trago muito isso para as minhas mulheres. Eu falo, gente, muitas vezes eles vão para esse lugar de conforto porque a gente está dando conta de tudo, a gente está fazendo tudo. Então a gente também é responsável. Eu gosto de trazer a dualidade do lado sábio da mente e do lado sabotador. A culpa, ela tá do lado sabotador, ela traz uma rigidez, um peso, que se a gente alimenta, ela contrai a nossa vida. Agora, a autorresponsabilidade, que vai te levar para o mesmo lugar de expansão de consciência, de entender que houve sim um erro na sua jornada, ela está no lado sábio, e aí traz a leveza, traz o desenvolvimento, o crescimento. Então, eu trago sempre essa provocação. Nós somos responsáveis pela sobrecarga que a gente coloca sobre nós. Precisamos, sim, levantar a mão e pedir ajuda. E responsabilizar também outras pessoas, né? Trazer assim, vamos lá, o que você pode fazer, vamos aqui. Abrir muito esse espaço, né? Realmente, trazer tudo para nós é muito difícil. E aí, se não tem um acompanhamento prévio, a pessoa chega numa terapia ou até mesmo num psiquiatra completamente esgotada. Exatamente, exatamente. Reconhecer, de fato, esse excesso é muito importante, né? E para a gente finalizar, quem é a Bruna hoje, depois da maternidade? Eu não gosto de usar essa palavra, não acho que é uma palavra adequada, mas eu vou falar para mim. Eu me sinto completa, né? E diferente do que Freud fala, né? Lacan fala que nós somos seres com a falta, né? Nós somos seres faltantes. A falta ela é inerente ao nosso ser. Eu olho para minha vida muitas vezes e eu penso o que mais eu quero
E eu não consigo te dizer, assim, eu quero isso, eu quero aquilo, assim, coisas bobas, né? Eu quero comprar aquela roupinha muito bonitinha pro meu filho, eu quero fazer uma festinha de vaninha muito gostosa, mas eu não consigo pensar assim, eu quero fazer essa virada de vida, essa coisa. São coisas tão pequenas, assim, que eu quero, maioria pra ele. Eu me sinto muito preenchida, acho que é uma palavra melhor, assim, porque, como eu comentei, né, o Thomas foi muito desejado, então, quando ele chegou, eu também, né, a gente, né, um breve relato, assim, eu e meu marido, a gente teve uma perda alguns anos atrás, Tá bom. então, quando eu engravidei, a gente tinha até medo, assim, de dizer assim, eu quero esse, né, eu quero uma menina ou eu quero um menino, a gente não disse eu quero, a gente disse eu acho que é. Tá. E aí, quando ele me perguntou assim, o que tu acha que é? Eu acho que é, e o que for tá bom, mas o que eu acho que é um menino. Aí ele, eu também tô achando que é um menino. E aí, quando a médica fala, 85% de chance que é um menino. Eu assim, meu Deus do céu. Então, foi incrível, sabe, esse processo. Mas eu me sinto eu não me sinto agora, eu não sinto que nada falta. E é estranho. Falta sono. Falta sono, falta tempo de qualidade. Mas no dia a dia eu não, sabe, assim, eu saí, dei um cheirinho na cabeça do meu filho e tô louca pra voltar ali pra dar mais um cheirinho nele, dar o TT. Mas eu me sinto uma mulher extremamente satisfeita com o que eu construí até agora. Que legal. Que bom poder estar aqui contigo, falando com os nossos seguidores, dividir, né, essa jornada ao seu lado. Como eu disse, ia ser papo de mãe leve, foi uma delícia. Então, obrigada. Fiquem conosco, né, nos sigam ali, tanto no meu Instagram como no Instagram da Bruna Goldani. É diferente, né? Estamos aqui para compartilhar conhecimento com vocês, cuidar de vocês, né? Tanto eu quanto a Bruna, nós temos o consultório presencialmente no centro de Criciúma. Eu atendo remoto, ela também atende remoto. A gente se complementa. E me segue também no Spotify, o episódio completo. Todos os episódios completos estão lá no Spotify e no YouTube. Foi uma honra estar aqui. Eu sou a Gabi Dortes e esse é o Positivamente Podcast. Um beijo para vocês. Ai, que delícia! Gente, eu não sei nem que horas são. Se tu me dizer que passou 2 horas, eu acredito. Ai, que delícia. Não, assim, eu vou te dizer assim, se tu quiser me convidar, assim, pra tomar um café, não precisa nem gravar, tá ótimo. Adorei o papo. É bom.